Marcelo Ribeiro, empresário de 39 anos e pai de uma menina de 4 anos, contrata Alice como babá após meses de desconfiança com funcionários. Frio, calculista e ainda consumido pela dor da perda da esposa, Marcelo instala câmeras escondidas no quarto de Alice, convicto de que ela esconde algo. Quando revisa as gravações de uma madrugada e vê o que Alice faz às 3 da manhã sozinha com sua filha, ele fica completamente paralisado. Antes de começarmos essa história, já curte esse vídeo e se inscreva no canal. Não custa nada para você, mas é de enorme ajuda para a gente. Assim, conseguimos continuar trazendo mais histórias todos os dias. Marcelo Ribeiro estava sozinho na sala escura, a tela do notebook iluminando seu rosto tenso. O cursor piscava sobre o arquivo de vídeo. Ele apertou play. O que apareceu na tela o fez largar o copo d'água que segurava. O líquido se espalhou pela mesa, mas ele não se moveu. Ficou ali, os olhos fixos, a respiração suspensa, completamente paralisado. Nada do que ele esperava encontrar era aquilo. E então, pela primeira vez em 2 anos, Marcelo Ribeiro sentiu algo que havia esquecido completamente como era. As lágrimas descendo pelo rosto sem pedir licença. Nada seria como antes. 3 semanas antes daquela madrugada, Marcelo acordou como acordava todo dia. Às 5h40 da manhã, antes do alarme, com o lado direito da cama frio e vazio, do jeito que ficara desde que Fernanda foi embora. Porto Alegre, em julho, tem um frio que entra pelos ossos. Mas o frio que Marcelo carregava dentro do peito era de outro tipo. Esse não tinha solução com cobertor. Ele se levantou devagar, passou pela porta do quarto pequeno no corredor e abriu só uma fresta. Lúcia dormia enrolada no cobertor azul com estampas de girassol, os cabelos escuros espalhados no travesseiro, os lábios entreabertos. 4 anos. A menina tinha 4 anos e os olhos da mãe. Marcelo fechou a porta sem fazer barulho. Na cozinha, enquanto o café passava, ele verificou o celular. 17 mensagens no grupo dos sócios, 3 e-mails do setor financeiro. Uma notificação do sistema de segurança do escritório. Ele era dono de uma das maiores empresas de logística do sul do país, com operações em 6 estados, 340 funcionários e uma reputação construída em 15 anos de trabalho sem parar. Cada detalhe da empresa estava sob seu controle. Cada detalhe, menos um. Sua filha, Lúcia, tinha ficado aos cuidados de 3 babás diferentes nos últimos 18 meses. A primeira foi demitida depois que Marcelo descobriu que ela ficava horas no telefone enquanto a menina brincava sozinha no quintal. A segunda pediu demissão sozinha após 2 semanas. Disse apenas que o ambiente era pesado demais. A terceira durou 4 meses e saiu chorando depois de uma discussão em que Marcelo a acusou, sem provas concretas, de mexer nas gavetas do quarto de Fernanda. Ele sabia que era difícil. Sabia, mas não conseguia mudar. A agência havia ligado na semana anterior com uma nova indicação. Senhor Ribeiro, essa candidata tem referências excepcionais. Pedagogia incompleta, 2 anos cuidando de crianças com necessidades especiais, carta de recomendação da família anterior. Marcelo ouviu tudo com o telefone entre o ombro e a orelha, enquanto assinava documentos. Manda ela na quinta-feira, disse, e desligou. Alice Menezes chegou na quinta-feira às 8 da manhã, com uma mochila grande nas costas e um sorriso que não era ensaiado. Tinha 27 anos, cabelos presos no alto, um caderninho de anotações na mão. Marcelo a recebeu na sala e fez as perguntas de sempre com a voz de sempre. A mesma com que conduzia reuniões de negócios, direta, seca, sem margem para respostas vagas. Alice respondeu tudo sem se intimidar. Quando ele perguntou sobre a família anterior, ela falou com detalhes. Quando ele perguntou sobre rotina e limites com crianças, ela abriu o caderninho e mostrou um esquema que havia montado. Marcelo olhou para o caderno e depois para ela, com uma expressão que não era a aprovação, mas também não era a desconfiança de sempre. Era algo no meio. Lúcia apareceu na soleira da cozinha de pijama, com o cabelo bagunçado e o ursinho de pelúcia arrastando no chão. Parou quando viu a desconhecida. Alice abaixou levemente o corpo, ficou na altura da menina e disse com voz calma: Oi, eu sou a Alice. Qual é o nome do seu ursinho? Lúcia olhou para o pai.
Marcelo deu um aceno quase imperceptível. Amendoim, a menina respondeu. Amendoim. Alice repetiu o nome com seriedade, como se fosse o nome mais importante do mundo. Que nome bonito para um urso tão importante. Lúcia sorriu, e Marcelo, que estava observando tudo de longe com os braços cruzados, sentiu um aperto no peito que não soube classificar. Contratou Alice naquela mesma tarde, mas havia algo que ele ainda não havia dito a ela. Algo que ela não sabia e que Marcelo considerava apenas uma medida de segurança. Algo que, semanas depois, o faria ficar paralisado diante de uma tela às 3 da manhã. As câmeras já estavam sendo instaladas. Se histórias de superação e transformação tocam o seu coração, deixe seu like agora. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias como essa para você. Alice começou na segunda-feira seguinte. Marcelo havia combinado com a empresa de segurança na sexta anterior. 2 técnicos chegaram cedo antes de Alice e instalaram câmeras pequenas no quarto de hóspedes onde ela ficaria, na sala, na cozinha e no corredor. Câmeras discretas embutidas em tomadas e molduras, o tipo que ninguém nota se não estiver procurando. Ele não contou para Alice. Justificou para si mesmo que era protocolo, que qualquer empresário faria o mesmo, que a segurança de Lúcia vinha antes de qualquer coisa. No fundo, sabia que havia algo além disso, mas não estava pronto para admitir. Os primeiros dias correram sem incidentes. Marcelo acompanhava as gravações à noite, depois que Lúcia dormia. Via Alice preparando refeições com cuidado, lendo historinha antes do sono, trocando amendoim quando a menina esquecia o ursinho pelo caminho. Tudo correto, tudo dentro do esperado. E isso estranhamente incomodava Marcelo ainda mais, porque pessoas assim não existiam. Na sua experiência, todo mundo queria algo, todo mundo escondia algo. E quanto mais perfeita parecia a superfície, mais fundo estava o problema. Foi na quinta-feira da segunda semana que a primeira faísca apareceu. Ele chegou mais cedo do escritório, por volta das 6 da tarde. Ao entrar pela garagem, ouviu risadas vindas da cozinha. Parou no corredor. Lúcia estava sentada na bancada, as perninhas balançando, com uma tigela de massa de bolo na frente. Alice estava ao lado, guiando a mão pequena da menina com a colher. Mais devagar, se não espirra, Alice disse, e Lúcia deu uma gargalhada quando a massa voou mesmo assim, pousando no nariz da babá. Marcelo ficou parado no escuro do corredor. Havia algo naquela cena que doía de um jeito que ele não conseguia nomear, uma dor que não era raiva. Ele entrou na cozinha com a expressão fechada de sempre. Que bagunça é essa? O riso de Lúcia morreu na garganta. Alice se virou sem se desfazer do sorriso, mas Marcelo viu o momento exato em que ela percebeu o clima. Estamos fazendo bolo de banana, Sr. Ribeiro. Lúcia escolheu a receita ela mesma, foi a primeira vez que... Ela tem rotina de banho às 6h30. Silêncio. Já são 6h10, ele disse, e saiu da cozinha. Naquela noite, Marcelo ficou sentado no escritório com uma sensação amarga que não ia embora. Abriu as gravações do dia, assistiu à cena do bolo inteira pelo ângulo da câmera da cozinha. Viu a expressão de Lúcia antes de ele entrar. A menina estava iluminada por dentro. Ele fechou o notebook. O que Marcelo não sabia era que Alice, no quarto de hóspedes naquela mesma noite, estava escrevendo algo num caderno diferente do profissional. Um caderno menor, de capa preta, que ela guardava no fundo da mochila. O que ela escrevia ali, ninguém sabia. E esse segredo ainda levaria dias para aparecer. A virada veio numa manhã de sábado, quando Renata Cavalcante apareceu. Renata era sócia de Marcelo há 8 anos, responsável pela operação financeira da empresa. Tinha 36 anos, era objetiva e conhecia Marcelo melhor do que a maioria. Conhecia também a história com Fernanda. Era ela quem havia indicado a agência de babás. Ela chegou para uma reunião informal, sentou na sala e aceitou o café que Alice trouxe. Quando Alice saiu, Renata esperou um segundo e baixou a voz. Marcelo, precisamos conversar sobre você. Ele ergueu os olhos dos papéis. Você está monitorando ela. Não foi pergunta. É protocolo de segurança. É paranoia. Renata colocou a xícara na mesa com um clique firme. Você fez isso com as outras também. Uma hora alguém vai descobrir e vai virar problema.
fora o problema moral que você já sabe que existe. Lúcia é minha filha. Exatamente. E ela merece um pai que consiga confiar em alguém. A voz de Renata não tinha crueldade, tinha a franqueza de quem se importa de verdade. Fernanda se foi há 2 anos, Marcelo. 2 anos. O nome pousou na sala como uma pedra jogada n'água. Marcelo não respondeu. Essa moça parece boa, Renata continuou. Pelo que vi agora, em 2 minutos ela parece genuína. Você não consegue enxergar isso? Eu não preciso de conselho sobre minha casa. Renata pegou os papéis, assentou tudo na pasta e se levantou. Na porta virou. Ela perguntou a mim no corredor se você tomava café com açúcar ou sem, com o mesmo cuidado com que perguntaria qualquer coisa sobre Lúcia. Isso não é protocolo, Marcelo. Isso é caráter. Ela saiu, e Marcelo ficou sozinho, os olhos fixos em nada. Mas havia algo que Renata não sabia. Algo que Marcelo tinha descoberto naquela manhã, ao revisar as gravações da noite anterior. Uma imagem captada pela câmera do corredor às 11h40 da noite. Alice, parada na frente do quarto de Fernanda. Parada, sem entrar, sem sair. A mão pousada na maçaneta por quase 3 minutos. O que ela queria ali? Na manhã seguinte, Marcelo acordou com a imagem gravada na cabeça. Alice, a maçaneta, 3 minutos. Ele esperou o momento certo. Foi depois do almoço, quando Lúcia foi dormir a sesta e a casa ficou num silêncio morno. Alice estava na cozinha lavando as travessas quando ele apareceu na porta com uma xícara de café na mão e aquele olhar que os funcionários do escritório conheciam bem. O olhar de quem já decidiu o que vai fazer, mas ainda quer ouvir o outro se explicar primeiro. Você foi até o quarto do fundo ontem à noite. Alice não parou de lavar. Virou a travessa sob a água e enxaguou com cuidado. Só então se virou secando as mãos no pano de prato. Fui. Ele não esperava que ela confirmasse assim, direta, sem hesitar. Aquele quarto não faz parte da sua área. Não faz. Então, o que você estava fazendo lá? Alice dobrou o pano de prato devagar e o colocou sobre a bancada. Havia algo na forma como ela fazia isso, sem pressa, sem nervosismo, que desarmava a postura de interrogatório de Marcelo sem que ele percebesse. Eu estava passando pelo corredor quando Lúcia acordou no meio da noite. Alice disse. Ela estava com pesadelo, chamando pela mãe. Eu fui até ela, ficou uns 20 minutos para acalmar. Quando voltei para o meu quarto, passei em frente àquela porta e... Ela pausou. Vi uma foto no porta-retrato da parede do corredor. A senhora do retrato sorria igual a Lúcia. Fiquei parada um momento. Só isso. O silêncio que veio depois foi diferente dos outros silêncios daquela casa. Marcelo olhou para ela por alguns segundos. Depois olhou para o chão. Quando ergueu os olhos de novo, a expressão havia mudado de uma forma quase imperceptível, como quando uma janela abre 1 centímetro e já é suficiente para mudar o ar do cômodo. Ela se chamava Fernanda, ele disse, e foi só isso. Alice assentiu com leveza. Era muito bonita. Marcelo colocou a xícara na pia, virou as costas e foi para o escritório. Mas desta vez não bateu à porta. Nos 3 dias seguintes, algo começou a mudar no ritmo da casa. Não de forma dramática, era nas coisas pequenas. Marcelo passou a chegar um pouco antes. Não ia direto ao escritório. Ficava alguns minutos na cozinha de pé, tomando café, enquanto Alice preparava o jantar de Lúcia. Não falava muito, mas ficava. Lúcia percebeu antes de qualquer um. Crianças percebem essas coisas. Numa tarde de quarta-feira, a menina sentou no colo do pai no sofá e perguntou com a seriedade dos 4 anos. Pai, a Alice vai ficar? Marcelo olhou para a filha e não respondeu na hora. Depois disse, por enquanto sim. Por enquanto é pouco tempo? Depende. Depende do quê? Ele não respondeu. Lúcia aceitou isso com a paciência que só as crianças têm quando amam alguém de verdade e voltou a olhar para o desenho na televisão. Naquela mesma noite, mais tarde, Marcelo estava no escritório revisando contratos quando viu na tela de monitoramento Alice saindo do quarto de Lúcia e indo para a cozinha beber água. Era quase meia-noite. Ela estava de camiseta larga e meias, o cabelo solto pela primeira vez desde que havia chegado. Sem perceber que estava sendo observada, ficou olhando pela janela da cozinha por um tempo. Porto Alegre à meia-noite,
com a garoa fina que não chega a ser chuva. Havia algo naquele momento que Marcelo não soube explicar. Ele fechou o monitoramento e ficou olhando para a tela preta, o caderno. Alice ainda escrevia naquele caderno de capa preta todas as noites. Ela se sentava na cama, as costas encostadas na cabeceira, e escrevia por uns 20, 30 minutos antes de dormir, sempre virada de lado, de forma que a câmera não conseguia captar o que estava escrito. Marcelo disse a si mesmo que era curiosidade profissional, que precisava saber se havia algo comprometedor ali, que a segurança de Lúcia dependia de informação. Mas quando o sistema de câmeras registrou Alice acordando às 3 da manhã e saindo do quarto com o caderno na mão, a justificativa profissional já não sustentava mais o peso do que ele sentiu. Ele se levantou da cadeira. Foi para a sala no escuro. Sentou no sofá e abriu o monitoramento no notebook com as mãos que não tremiam. Mas quase. A câmera do quarto de hóspedes mostrava Alice com o caderno aberto no colo, mas ela não estava escrevendo. Estava falando. Em voz baixa, quase sussurro, e ao lado dela, com o amendoim no colo e os olhos grandes e atentos da mãe, estava Lúcia. As duas acordadas às 3 da manhã, juntas. Marcelo aumentou o volume. A voz de Alice chegou através dos alto-falantes pequenos do notebook, quente e baixa como quem conta segredo. E o que ele ouviu o paralisou completamente. Você já teve alguém na sua vida que cuidou de você de um jeito que você não esperava? Conta nos comentários. E aproveita para me dizer o seu nome e o que você acha que vai acontecer no final dessa história. A voz de Alice saía baixa pelo notebook, mas cada palavra chegava nítida na sala escura onde Marcelo estava sentado. Ela estava lendo para Lúcia. Não um livro, não uma historinha comprada em livraria. Era o caderno de capa preta. E o que Alice lia era algo que ela mesma havia escrito. Uma história. Uma história sobre uma menina chamada Lua, que morava numa casa grande perto de um rio, e que todas as noites olhava para o céu e conversava com a estrela mais brilhante. Porque alguém havia lhe dito que as pessoas que a gente ama não somem, elas só mudam de lugar e viram luz. Marcelo colocou o notebook na mesa de centro. Ficou olhando para o teto por um longo tempo. Lúcia havia acordado com pesadelo, chamando pela mãe, e Alice havia inventado uma história inteira sobre uma menina que aprendeu a falar com a mãe através das estrelas. E estava escrevendo essa história noite após noite, capítulo por capítulo, num caderno preto, para quando Lúcia precisasse ouvir. Ele não havia pedido isso. Não havia sugerido. Alice simplesmente havia visto a dor da menina e construído com as próprias mãos e palavras uma ponte entre Lúcia e a mãe que ela não lembrava direito. Marcelo ficou acordado até às 4 da manhã, sem conseguir explicar o que sentia. No dia seguinte, ele chegou para o café da manhã diferente. Sentou à mesa enquanto Alice preparava o mingau de Lúcia e ficou em silêncio por um momento antes de dizer: "Você escreve há quanto tempo?" Alice virou do fogão com uma expressão de quem não esperava a pergunta. "Desde os 18 anos. Comecei quando minha mãe foi embora." Marcelo olhou para ela. "Embora como?" "Ela teve uma doença grave." Alice mexeu o mingau devagar. "Ficou um tempo entre nós e não. A gente não sabia quando ia ser o fim. Eu comecei a escrever para não esquecer a voz dela, as histórias que ela contava, os jeitos que ela tinha." Ela colocou a tigela na frente de Lúcia, que pegou a colher com as 2 mãos. Minha mãe não era de muitas palavras, mas as histórias dela eram imensas. Eu não queria perder nenhuma. A cozinha ficou quieta, só o barulho da colher de Lúcia no fundo da tigela. "E você perdeu?" Marcelo perguntou. "Perdi ela. As histórias ficaram." Ele assentiu. Olhou para o café na xícara. Fernanda era o contrário, falava demais. Uma pausa. A casa era barulhenta. "Agora é..." Não terminou a frase. Não precisou. Alice não disse nada. Às vezes, o silêncio de alguém que realmente escuta vale mais do que qualquer resposta. Lúcia olhou para os dois alternadamente, a colher suspensa no ar, como se estivesse avaliando algo muito importante. Depois voltou para o mingau com uma satisfação tranquila que só as crianças conseguem ter. Nos dias que se seguiram, Marcelo foi descobrindo Alice aos pedaços.
Descobriu que ela havia entrado no curso de pedagogia aos 22 anos, mas precisou trancar no terceiro semestre quando a mãe ficou doente. Que havia trabalhado cuidando de crianças durante 2 anos para juntar dinheiro e voltar a estudar. Que mandava uma parte do que ganhava para a irmã mais nova, que morava em Pelotas. Que gostava de levantar cedo para tomar café em paz e escrever algumas linhas antes que o dia começasse. Nenhuma dessas coisas estava no currículo que a agência havia enviado. Marcelo foi percebendo tudo isso não porque perguntou diretamente, foi porque começou a prestar atenção. E prestar atenção em alguém, de verdade, é uma coisa que ele havia esquecido como se fazia. Numa tarde de sexta-feira, enquanto Lúcia dormia, ele entrou na cozinha onde Alice organizava a despensa. "Posso te fazer uma pergunta?" ele disse. "Pode." "Por que você não saiu quando as outras saíram? As condições aqui não são fáceis." Alice considerou a pergunta com cuidado. Porque Lúcia ainda não estava bem. E agora? Ela pensou de novo antes de responder. Agora ela está melhorando. Uma pausa pequena. "E eu acho que você também." Marcelo não esperava isso. Ficou parado no meio da cozinha, sem saber o que fazer com aquelas palavras. Por um segundo, a armadura que ele havia construído nos últimos 2 anos tremeu visivelmente, como uma parede que aguenta o peso, mas deixa aparecer a rachadura. Ele virou e saiu da cozinha. Mas desta vez, pela primeira vez em muito tempo, havia um sorriso tentando aparecer no canto da boca enquanto ele caminhava pelo corredor. Um sorriso pequeno, quase invisível, que ele abafou antes que chegasse ao rosto inteiro. O que ele não sabia era que alguém havia notado essa mudança. Alguém que não gostou. Na segunda-feira seguinte, Marcelo chegou ao escritório e encontrou sobre a mesa um envelope sem remetente. Dentro, havia uma única folha impressa. Uma captura de tela de uma rede social. O perfil de Alice Menezes. E uma mensagem manuscrita em letras maiúsculas que dizia apenas: "Pergunta quem ela realmente é." Marcelo ficou olhando para o envelope por um longo tempo, antes de pegar o celular. Ligou para Renata. "Você sabe de alguma coisa sobre a Alice que não me contou?" Uma pausa do outro lado. "Bom dia para você também." "Renata." "Não sei do que você está falando. A agência checou tudo. Por quê?" Ele fotografou o papel e mandou para ela. 30 segundos de silêncio. "Isso chegou na sua mesa?" A voz de Renata mudou de tom. "Marcelo, isso é intimidação. Alguém está tentando te manipular. Ou me avisar. Ou te manipular." Ela repetiu com firmeza. "Não faça nada com isso agora. Me dá até o fim do dia." Ele desligou. Ficou de pé na janela do escritório olhando para a cidade lá embaixo. Porto Alegre num dia de céu pesado, as nuvens fechadas sobre o Guaíba. Havia aprendido cedo que no mundo dos negócios ninguém faz nada sem querer algo em troca. Que gentileza sem motivo é estratégia disfarçada. Passou o dia inteiro com aquela folha na gaveta e aquela frase na cabeça. Pergunta quem ela realmente é. Renata ligou às 6 da tarde. A voz estava mais contida. "Encontrei alguma coisa, não é nada ilegal, mas você precisa saber." Renata respirou. O sobrenome de solteira da mãe de Fernanda era Menezes. Fernanda tinha uma prima de 2º grau criada em Pelotas, filha de um tio afastado. As famílias perderam contato quando Fernanda ainda era criança. Essa prima se chama Alice. O silêncio que veio depois era de outro tipo. Era o silêncio de quando o chão some debaixo dos pés e você ainda não começou a cair. "Ela sabia", Marcelo disse. Não era pergunta. "Não sei. Pode ser coincidência, mas achei que você precisava." Ele desligou. Chegou em casa 40 minutos depois. Alice estava na sala lendo enquanto Lúcia dormia. Quando ele entrou pela porta, ela ergueu os olhos e percebeu imediatamente que algo havia mudado. Marcelo tinha um jeito de entrar nos ambientes que anunciava o que estava vindo. "Preciso conversar com você." Ela fechou o livro. Ele não sentou. Ficou de pé no meio da sala e disse direto: "Você conhecia Fernanda?" Alice ficou completamente imóvel. "Não estou perguntando se a conhecia pessoalmente. Estou perguntando se você sabia quem ela era quando aceitou esse emprego." Os segundos que se seguiram foram os mais compridos que aquela sala havia vivido. "Sim", Alice disse por fim.
A voz estava firme, mas os olhos brilhavam. Eu sabia. Marcelo sentiu algo endurecer no peito. Então tudo isso foi calculado. Você veio sabendo quem eu era, quem era Lúcia. Eu vim porque Fernanda era minha família. A voz de Alice não subiu, mas ficou mais densa. Eu nunca a conheci direito. As famílias se afastaram quando a gente era criança, mas quando soube que ela havia se ido e que tinha deixado uma filha pequena, eu precisei saber se a menina estava bem. Então você se infiltrou na minha casa. Eu me candidatei a um emprego legítimo, com intenção escondida, com preocupação. A voz finalmente falhou. Só queria ver se Lúcia estava sendo cuidada, se você estava conseguindo. Ela engoliu. Fernanda era prima minha de sangue, e eu nunca pude ir ao velório porque não sabia se seria bem-vinda. Vim da forma que consegui. Marcelo ficou olhando para ela. As mãos fechadas ao lado do corpo, a mandíbula tensa. E o caderno? Ele disse com a voz mais baixa. Alice ergueu os olhos. As histórias que você escreve para Lúcia, isso também faz parte do plano? Ela sacudiu a cabeça devagar, e desta vez as lágrimas desceram de fato. Ela não tentou esconder. Isso é tudo que eu tinha para dar. O silêncio voltou, mas havia algo diferente dentro dele. Marcelo ficou parado por um longo momento. Depois virou e foi para o escritório sem dizer mais nada. Alice ficou no sofá com o livro fechado no colo e os olhos fixos na janela, onde Porto Alegre brilhava lá fora sem saber de nada. Ela não sabia o que viria a seguir, se seria demitida naquela noite, se tudo o que havia construído naquelas semanas seria varrido por uma ligação para a agência. O que ela não sabia era que do outro lado da parede Marcelo Ribeiro estava sentado no escuro do escritório com o rosto entre as mãos, e que pela segunda vez em poucos dias as lágrimas vieram sem pedir licença. Desta vez não eram de paralisia. Eram de algo que havia guardado fundo demais por tempo demais. Algo que tinha o nome de Fernanda, mas também tinha o rosto de uma mulher que havia chegado com uma mochila e um caderno preto cheio de histórias para uma menina que chamava pela mãe no meio da madrugada. Se você ainda não se inscreveu no canal, esse é o momento. Clique em inscrever-se e ative o sininho para não perder o final dessa história. Marcelo ficou no escritório até passada a meia-noite. Não abriu nenhum contrato. Ficou sentado na cadeira com a luz apagada, os cotovelos no joelho, o olhar perdido na janela. Lá fora, Porto Alegre tinha aquela quietude das madrugadas de inverno, as ruas molhadas refletindo os postes. Ele pensou em Fernanda. No jeito que ela ria, alto e sem vergonha, o tipo de riso que enchia o cômodo inteiro. Pensou em Lúcia, que crescia sem saber o timbre da voz da mãe, mas que agora adormecia toda a noite ouvindo histórias inventadas para que não esquecesse que havia sido amada. Pensou no envelope na gaveta, em quem havia enviado, e então se levantou. Atravessou o corredor no escuro com cuidado. Parou na frente do quarto de hóspedes. Bateu de leve na porta. Uma vez. Alguns segundos. A porta abriu. Alice estava de camiseta e calça de moletom, os olhos carregados de uma noite que não havia sido de sono. Ela não disse nada. Esperou. Quem enviou o envelope foi o Gustavo, Marcelo disse. Meu sócio minoritário. Ele quer comprar minha parte da empresa faz 2 anos. Tudo que pareça instabilidade pessoal da minha parte é útil para ele. Alice ficou olhando para ele. Ele descobriu sobre você de algum jeito e achou que ia me desestabilizar com isso. Marcelo respirou fundo. E por pouco funcionou. Silêncio. Eu passei horas tentando encontrar onde estava a traição. Ele continuou. A intenção oculta, o golpe que estava sendo armado. A voz saiu mais baixa. Não encontrei, porque não existe. Alice abriu a boca, mas Marcelo ergueu levemente a mão. Você veio até aqui por causa de Fernanda, por causa de Lúcia, sem garantia nenhuma de que ia ser bem recebida, sem pedir nada em troca. Uma pausa. Fiquei 2 semanas te monitorando esperando encontrar o pior de você. E o que encontrei foi você acordando às 3 da manhã para ler histórias para uma menina que você não precisava amar, mas amou assim mesmo. A voz de Marcelo não tremeu, mas os olhos entregaram tudo. Me desculpa, ele disse, pelo monitoramento, pela desconfiança, pela cena do bolo.
Alice ficou um momento em silêncio. Depois um sorriso pequeno apareceu no canto da boca, daqueles sorrisos que chegam devagar, como luz entrando por uma fresta. A cena do bolo foi a mais difícil de perdoar. Ele quase sorriu também. Quase. As câmeras vão ser retiradas amanhã, ele disse. Tudo bem. Alice encostou o ombro no batente da porta. E o Gustavo? Já é problema meu. Ela assentiu. E eu ainda tenho emprego? Marcelo olhou para ela por um momento. Lúcia vai perguntar amanhã de manhã se você vai ficar. Dessa vez, quero ter uma resposta melhor do que por enquanto. Alice deixou o sorriso chegar inteiro agora. Então eu fico. Marcelo assentiu uma vez e foi para o quarto. Naquela noite, pela primeira vez em 2 anos, ele dormiu sem acordar no meio da madrugada. 3 anos depois, numa tarde de sábado com sol de primavera, a casa estava barulhenta de novo. Lúcia havia completado 7 anos e corria entre a sala e o quintal com coleguinhas. O amendoim ainda debaixo do braço, apesar dos protestos de que ursinho era coisa de criança pequena. Lúcia não ligava. Na cozinha, Alice terminava de montar o bolo de chocolate com um sorriso tranquilo. Não era mais a babá. Os contratos e os títulos haviam mudado, mas a verdade era que a mudança acontecera muito antes, naquela madrugada de inverno, em frente a uma porta de quarto. Marcelo apareceu na soleira da cozinha com a gravata afrouxada, chegando de uma reunião mais cedo do que o previsto. Ainda estou a tempo do bolo? Depende. Alice não virou do fogão. Você trouxe as velas? Ele colocou na bancada um pacote de velas cor-de-rosa com glitter dourado. 7 velas com glitter. Ela virou, os olhos brilhando. Você prestou atenção. Estou aprendendo. Lúcia irrompeu pela cozinha, os cabelos despenteados e o ursinho na mão. Parou quando viu o pai. Correu e foi erguida no ar antes mesmo de chegar. Pai chegou! Ela gritou para as amigas no quintal, como se fosse a melhor notícia do dia. E era. Marcelo segurou a filha com os olhos fechados por um segundo, aquele segundo que aprendera a não desperdiçar mais. Do lado de fora, o sol de Porto Alegre batia no quintal onde crianças corriam sem saber de nada. E dentro daquela cozinha, com cheiro de bolo e barulho e velas cor-de-rosa com glitter, Marcelo Ribeiro entendeu o que havia perdido quando Fernanda foi embora e o que havia encontrado sem estar procurando. Não era uma substituição. Era uma segunda chance de não deixar a casa ficar em silêncio de novo. Na prateleira do corredor, em frente ao porta-retrato de Fernanda, havia agora um caderno de capa preta. Aberto na última página escrita, com letra miúda e cuidadosa, uma frase que Lúcia havia pedido para Alice registrar depois de ouvir mais uma vez a história da menina Lua e a Estrela. A mamãe não foi embora, ela só virou luz. Obrigado a você que chegou até o final dessa história. Sua presença é muito importante para mim. Se você gostou dessa história, deixa uma nota aqui nos comentários de 0 a 10 e deixa a sua opinião, que vou responder os comentários de todos que comentarem. Um abraço e até a próxima.